Olá, bom dia, graça e paz a todos que fazem parte, né, dessa manhã agradável de adoração e que, unidos por um só propósito, né, é adorarmos ao Senhor, glorificar e exaltar a beleza da sua santidade. Há dias nós vem trazendo as revelações do Senhor, levando, né, em seu lar, né, por intermédio deste aparelho, nós chegaremos e com a ajuda de cada um de vós, nós chegaremos, né, ao ponto em que o Senhor nos direciona. Eu quero pedir aos meus irmãos que me dê licença ao entrar na sua casa para levar o alimento do Senhor, do Criador, do nosso Pai Celestial, Jesus Cristo. Esse veículo nos dá essa liberdade, que também nos dá, né, uma sustentabilidade, uma força, né, para que nós possamos manter com segurança a nossa integridade física. Isso é para a glória de Deus. E todas as vezes em que nós reunirmos, né, um propósito, que é aprender cada vez mais como se apresentar diante do nosso Senhor, para glorificar, para enaltecer, para exaltar o seu nome. Nesta manhã maravilhosa, eu quero estar fazendo a minha oração como forma de agradecimento e convidar você também a participar, né, dessa bondosa, né, e agraciada hora em que nós nos encontramos para bendizer o nome do Senhor. Bendito e eterno Deus, Pai e Criador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã maravilhosa, eu quero estar diante da Tua presença, Senhor, para louvar, para engrandecer, para exaltar, para enaltecer o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Eu venho a pedir, ó Deus, que esse sagrado dia em que nós pedimos a proteção para que nós possamos com exaltidão levar com esta nossa fonação as revelações de vós para a liberdade dos nossos amados, para a purificação do sentido de cada ser que por esse intermédio alcançará, meu Pai, né, a graça de poder louvar, de poder elogiar, engrandecer e glorificar o teu santo nome. Pai, eu entro na sua presença, levando, meu Senhor, a tua palavra, o teu evangelho, para com todos aqueles que se preparam para glorificar e enaltecer o teu nome. Por isso eu te peço, fica conosco, dá-nos a liberdade de poder proclamar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E para todos aqueles que se encontram impossibilitados fisicamente, mas que o teu espírito esteja saudável, puro e edificado para a glorificação do seu eterno nome. Irmãos, nesta manhã, em que de comum, né, a nós apresentarmos um trabalho, né, o trabalho de unirmos, por intermédio da palavra do Criador, com um só propósito: formarmos com perfeição o corpo de Cristo,
pois o cabeça, todos nós já sabemos, que é o Senhor, e vem sobre o corpo para edificação e direção para um projeto de glorificação. Queridos, eu gostaria de convidá-lo, vocês que têm o seu manual de instrução, para fazer a análise do versículo a qual nós estaremos extraindo, para que nós possamos tomar como base, como direção, sobre uma cronologia, aonde nós estaremos apresentando que há um tempo específico para cada coisa, ou seja, para as suas coisas se manterem no seu estado de formação. Aqui no livro histórico de João, no livro histórico de João, no capítulo de número 18, do versículo número 21, capítulo 18, versículo de número João 21, versículo de número 18. João, capítulo de número 21, versículo de número 18. Capítulo 21, versículo de número 18. Escute bem e vamos à tradução do versículo, que diz assim: na verdade te digo, que quando eras mais moço, te arrumava e andava por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderá as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queres. Observando e analisando, que o Senhor estava despertando a Pedro, dizendo: olha, quando você tem sua força física, você vai fazer o que você bem quiser. Você vai para a direita, para a esquerda, você vai para frente, para trás, você vai ter a sua locomoção direcionada por vós mesmo. Mas vai chegar um tempo, vai chegar uma época que alguém vai ter que estar te conduzindo, Pois você vai estar impossibilitado e alguém vai estar te conduzindo. Então havia uma cronologia, uma história, um tempo para que viesse isso se estabelecer. E sabendo dessas coisas, nós observando que o apóstolo Paulo também desperta o seu povo, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que adora o Senhor, na mesma proporção. No capítulo 10, 20 de Atos dos Apóstolos 20, o capítulo de número 26 diz assim: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigia, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de a demonstrar com lágrimas a cada um de vós
Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança em todos os santificados. Paulo estava afirmando que para que nós viéssemos a encontrar a santificação não tinha outro meio, outro recurso, porque entraria dentro das congregações cães gulosos, cães gulosos, né? Mais instruídos, pessoas que estaria disposto a colocar dentro da mente dos seus ouvintes, versículos tendenciosos para tirar proveito, para se elevar diante do seu conhecimento, pois existem, a própria palavra de Deus diz que eles seriam anunciados como bispos, Está aqui na sua palavra, aqui Atos 20, versículo 18, diz: olhai por vós, pois vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, O Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque até aquele presente instante, os que vinham nascendo não tinham este conhecimento, mas tinha que colocar alguém para instruir, ou seja, para proteger, para ensinar, para educar, para levar esse entendimento, aos que vinham nascendo, que não tinham esse acompanhamento, Então, observe que nessa cronologia, Paulo estava instruindo, disse: olha, na minha partida, até aqui eu posso afirmar, até aqui eu posso garantir, até aqui eu posso sustentar, alimentar vocês com a verdade, Não cessei de nele, vai dizer que noite e dia, durante 3 anos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de a demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Ele insistia, sofria, batalhava, mas olha, a verdade está aqui. A verdade, irmão, não se desvie deste caminho, a verdade está aqui, E por já ter chegado, um tempo de Pedro, como a própria palavra diz, que ele seria amarrado, ou seja, ele seria conduzido por outra pessoa, e às vezes as pessoas não querem aceitar. Ou seja, eu quero trazer uma revelação, para nós hoje, Os ministros de hoje, eles não querem aceitar que já chegou, já encerrou, já chegou o tempo da lei, é o tempo deles se renderem à graça de Deus. É tempo deles reconhecer que hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos, levados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, para determinado local, para determinado ponto, Pois no passado eles viviam, ou seja, quando era novo, eles mesmos se conduziam, eles mesmos iam para a direita, para a esquerda, para trás e para frente, eles se locomoviam. Hoje, pastores, irmãos, dirigentes de congregações, tomem um conselho, observe as Escrituras Sagradas e veja que hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a condução é do Espírito. Pois no tempo da lei, como todos nós sabemos, que está aqui no livro de Gálatas, foi-se conduzido, Gálatas capítulo de número 3, o versículo de número 10 e 11, ela vai nos orientar, dizendo assim, olha:
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer as coisas, por ela viverá. Pedro vem a reconhecer que, o tempo dele estava chegando, quando ele escreve. Observe aqui no livro de Gálatas 2, no versículo de número 7 ao versículo de número 14, quando ele vai dizer assim: olha, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim para eficácia para com os gentis. E, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, ou seja, eles eram a edificação, da circuncisão, Paulo agora passa a apresentar dizendo: a graça que me havia sido dada, deram-nos a desta em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentis e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurai fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentis, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem diretamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? O tempo de Pedro já tinha chegado e Paulo estava dando essa orientação, pois Jesus disse: olha, vai chegar um tempo que você vai precisar ser conduzido, alguém vai te regular aí, vai trazer você por outros caminhos, você vai ser guiado, ou seja, alguém vai ter que te ornamentar, alguém vai ter que te arrumar, Pedro, vai chegar este tempo, alguém vai ter que te arrumar, ou seja, alguém vai ter que lhe mostrar, o caminho, alguém vai ter que lhe unir, vai ter que lhe unir, a um conselho, a um determinado ponto, Alguém vai ter, Pedro, que aproximar, vai ter que te limitar, Pedro, Alguém vai ter que fazer isso, Alguém vai ter que te conformar. E Pedro, até então, ele estava ali naquela rigidez, Não, mas eu sou apóstolo de Cristo, eu sou sacerdote, fui escolhido por
Jesus de Nazaré, né? Eu não posso me render. Não. Eu não posso abrir mão. Mas o próprio Jesus já tinha orientado ele, disse, olha, Pedro, né? Vai chegar um tempo. Eu sei que você tem autonomia. Você é a coluna, você é uma das estruturas, né, de um evangelho. Mas esse evangelho é um evangelho da lei. Mas vai chegar um tempo que alguém vai ter que, olha, se você não quiser ir, né, pelo amor, se você não quiser ir verdadeiramente reconhecer, né, então eu vou ter que, né, liberar que alguém lhe amarre para você ser conduzido, né? Você vai ter que ir. Sei que você vai mostrar sua rigidez, você vai, né, tentar, mas vai chegar. Não tem tempo, não tem outra opção. Vai chegar o tempo. E andando nessas, né, orientações, o próprio Pedro, ao passar, né, ao passar por essas adversidades, ele aí agora começa a olhar e sentir verdadeiramente que aconteceria, o que estaria acontecendo verdadeiramente, essa transformação, essa mudança, né? Essa troca, né, de movimento, né? Está sendo já reduzido. Aí, observe o que é que ele diz aqui na sua carta, na sua epístola, né? Na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, eu vou estar lendo o versículo de número 14. Vou estar lendo o versículo de número 13, para a gente chegar, vamos dar um resumo mais perfeito, para que nós possamos ter a base para o entendimento, que eu dei de assim, ó, no versículo de número 13. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Observe, Pedro reconhecendo já. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado e irrepreensíveis em paz. Aconselhando, viu, pastores? Pega esta palavra, pega esta revelação, né? E traz para o convívio, reconhecendo que o tempo da lei já foi, já passou, já se acabou, né? Em tempos de nós andarmos na graça do Senhor. Observe, versículo de número 15. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, como também em todas as suas epístolas, falando nela destas coisas, entre as quais há alguns difíceis de entender, que os indutos e os inconstantes torcem, como também as escrituras para a sua própria perdição. Paulo estava tentando esclarecer, Paulo estava tentando, né, dar a ele a revelação, implorando, chorando, né? Gente, a graça, ela vai lhe dar essa sustentabilidade, a graça vai lhe manter, né, na fé, pois a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não viu, mas é a certeza daquilo que se espera. E sem fé seria impossível agradar a Deus. Sem fé seria impossível agradar a Deus. Então Pedro começa agora a reconhecer se é verdade, é verdade. Então, se é difícil de entender verdadeiramente, mas eu já fui orientado, ou seja, vocês já receberam, né, de Deus essa orientação. Para que a dureza de coração? Por que não se render às verdades de Deus para anunciar que hoje nós somos salvos pela graça? Porque o tempo da lei se passou, o tempo da lei já se cumpriu, porque senão nós somos aniquilando ou anulando a cruz de Cristo. Todo o processo que foi, né, vivificado por Ele, todo o processo que foi por Ele
vivido. Vamos, irmãos, reconhecer que chegou o tempo, né, da graça de Deus se manifestar e termos o amor genuíno de Cristo, pois a própria palavra de Deus diz que o amor de Cristo é incondicional, pois o novo mandamento que foi dado, né, foi dado justamente para isso, para que nós coloquemos dentro de nós o amor genuíno de Cristo, né, o amor verdadeiro, né. Então aqui, meu irmão, aqui está a revelação, né? Observe, né, que o apóstolo Paulo ainda orienta mais, dizendo no Hebreus 10, versículo 8, diz assim: como acima diz, sacrifício e oferta, holocausto e oblação pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecia segundo a lei. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tirar o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, olha, Efésios 2, versículo de número 6, diz assim, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, e as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amados, observamos as Escrituras Sagradas. Analise e veja que Paulo, ele desperta e orienta. E já passou o tempo dos cães gulosos. É hora de sermos verdadeiramente os verdadeiros adoradores, e adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. No livro de Filipenses, no capítulo número 3, Paulo, ainda mais orientado, ele desperta e diz assim, ó: resta, irmãos meus, que vos regozije no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que sirvamos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Aleluia, glória a Deus. É tempo de reconhecermos que a direção hoje é do Espírito. Tomar como direção o Espírito da graça do Senhor e anunciar essas verdades. E para a glória de Deus, nós estamos aqui fazendo essa assembleia, essa
reunião para mostrar e provar para vocês as verdades de Deus na sua revelação. Não somos para persuadir, né? Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que fala ao meu, ao teu coração. Rogo a Deus que esta verdade possa estar entrando no seu lar, entrando no seu entendimento, para que você possa, conosco, deixarmos de ser criança e crescermos na graça e no conhecimento para a glória de Deus. Um forte abraço, que Deus continue guardando, que Deus continue protegendo, que Deus continue dando entendimento e que a mão do Senhor possa estar direcionando aos passos em que nós estaremos juntos em um só clamor, em uma só adoração, em uma só perfeição, bendizendo, exaltando e louvando o nome do Senhor. Amém? Ficam com Deus, que Ele continue dando entendimento a todos. Peço, meus irmãos, que vocês, que vai ter essa oportunidade de acompanhar os vídeos anunciados, né, que vocês acessem o canal, né, dê o seu joinha, notifique, né, e ajuda os seus irmãos a entender as verdades de Deus e as suas revelações para a glória de Deus. Desejo para vocês um forte abraço e não esqueça, dá o seu joinha, né, confirma a sua presença e também o seu comentário para que nós possamos ajudar os nossos irmãos em outra localidade. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.